Voltando agora com as nossas aulas sobre direito do consumidor, agora nós vamos falar de uma coisa boa, vamos falar de direitos. Quais são os direitos que a gente vai estudar hoje? Direito à segurança, direito à educação, direito à informação, à proteção contratual, direito à indenização, ao meio ambiente saudável e à melhoria de serviços públicos. Direito à segurança, proteção, vida e saúde é um direito inerente ao consumidor. O consumidor ele tem direito de ter a sua vida, sua saúde e a segurança protegido contra os riscos provocados pela prática de fornecimento de produtos e serviços. Mas, se um produto que acarrete um risco ou um serviço arriscado for colocado dentro da relação de consumo, dentro do mercado de consumo, nós temos normas específicas para isso. Existem riscos considerados normais e previsíveis, que são aqueles que decorrem do uso comum da coisa, objetos cortantes, remédios, bebidas alcoólicas. Então, esses produtos podem ser colocados no mercado de consumo, mas o fornecedor ele tem que fazer uma publicidade ostensiva dos riscos, né, informar quais são os riscos e fazer de tudo, das informações de como o consumidor pode evitar a ocorrência de um evento danoso. Existem também produtos considerados potencialmente nocivos ou perigosos, que são aqueles que estão no meio termo. Então, o tabaco, serviços de dedetização são considerados produtos potencialmente nocivos. A informação deve ser de forma ostensiva sobre a nocividade e sobre os métodos que devem ser adotados para a prevenção. Por outro lado, produtos de alto grau de nocividade não devem e não podem ser colocados no mercado de consumo. Os produtos que forem potencialmente nocivos ou aqueles que, voltando aqui um pouquinho, os produtos de riscos normais, devem conter uma publicidade ostensiva, seja no rótulo ou seja na embalagem. Então, os produtos colocados no mercado, eles não vão acarretar risco à saúde ou segurança, salvo aqueles que decorrerem da própria fruição. De qualquer forma, se esse produto for colocado no mercado de consumo, o fornecedor ele deve dar as informações necessárias ao seu respeito, principalmente na rotulagem. Colocar que o produto é tóxico, ou que o produto é explosivo, ou que ele emite radioatividade. Produtos de alto grau de nocividade não podem ser colocados no mercado de consumo. E se esses produtos forem colocados e só depois de algum tempo for percebido que esses produtos possuem um alto grau de nocividade, é de dever do fornecedor comunicar imediatamente todas as autoridades competentes e, através de anúncios ostensivos, chamar todos os consumidores que adquiriram um produto ou usufruíram do serviço para fazer a prevenção da ocorrência de um dano, é o que a gente chama de recall. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre o recall. Então ele deve comunicar na imprensa, no rádio, na televisão. A gente observa nas propagandas televisivas chamando os consumidores que adquiriram um carro com problema no freio, com problema no motor, para fazerem a correção às expensas do fornecedor. Quem tem que pagar essa correção é o fornecedor. Outro direito do consumidor é o direito à educação e à divulgação sobre um consumo adequado. Nós devemos propagar informações relacionadas à educação do consumidor, informando quais são os seus direitos, informando quais são os órgãos que estão à sua disposição, quais são as garantias que estão à sua disposição, porque assim ele pode fazer melhores escolhas para adquirir ou contratar um serviço ou um produto. O consumidor ele tem direito à informação, é direito do consumidor ter acesso a uma informação adequada e clara sobre a especificação, sobre a quantidade, as características, a composição, a qualidade, os tributos incidentes, o preço e principalmente sobre os riscos que o produto ou o serviço
podem acarretar. Essa é uma campanha do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Eu acho que fica bem didático, vocês podem utilizar como método mnemônico, né, para lembrar, para fazer as atividades avaliativas, a prova. Direito à informação. É um direito do consumidor ser informado, então vai repetir tudo isso que eu falei, que ele tem direito de ser informado sobre a qualidade, sobre os riscos, sobre a composição do produto. Além disso, também é direito básico do consumidor o direito à proteção contratual. O consumidor, ele tem direito à modificação das cláusulas, desde que elas estabeleçam prestações desproporcionais, ou ainda, as cláusulas podem ser revistas, desde que elas se tornem excessivamente onerosas para o consumidor. O consumidor também tem direito à prevenção e à reparação dos danos. Aqui a gente fala de indenização. Porque se ocorre um dano, o consumidor ele não pode ficar no prejuízo. E para evitar que esse dano ocorra, o fornecedor tem à sua disposição alguns mecanismos, como o chamamento para recuperação de um produto defeituoso, o recall, e ele deve adotar providências para amenizar que o dano tome proporções ainda maiores. O consumidor ele vai ter direito não só aos danos emergentes, que a gente fala que é aquilo que o consumidor perdeu ali na hora, mas também aos lucros cessantes, aquilo que ele deixou de ganhar. Então, por exemplo, o carro de um taxista, que aconteceu um problema, ele vai ter direito à reparação, à indenização do lucro emergente e também aquilo que ele vai deixar de ganhar ou efetuar, né, o seu serviço ali. ECA, alimento industrializado com corpo estranho, é suficiente para gerar o dano presumido. Campanha do CNJ, também campanha do CNJ, aqui para as mulheres, se você foi alisar o seu cabelo e o cabelo caiu, você tem direito a uma indenização. Aqui, uma outra campanha, eu até coloquei num tamanho mais expressivo, porque nós observamos que alguns estabelecimentos colocam à disposição de forma gratuita ou de forma onerada mesmo estacionamento e colocam uma placa lá: nós não nos responsabilizamos pelos objetos, por danos causados ao veículo. Isso não é uma verdade, isso deve cair por terra. Porque nós estudamos que os produtos e os serviços, ainda que gratuitos, desde que ocorra algum dano ali, o fornecedor ele vai ser responsabilizado. O consumidor tem direito a um meio ambiente saudável, disposição constitucional, artigo 225 da Constituição Federal. Todo mundo vai ter direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, é um bem de uso comum do povo, essencial à saúde, à sadia qualidade de vida. E é aquele binômio, a gente tem que manter o equilíbrio entre o consumo, o desenvolvimento tecnológico e a preservação do meio ambiente. Temos também direito à melhoria de serviços públicos, é direito do consumidor uma prestação de serviço público de forma adequada e eficaz. Então, as autoridades públicas, os entes públicos, a União, o Estado, o município, devem estar sempre dispostos a melhorar a qualidade dos seus serviços, sejam eles de educação, de saúde, esgoto, energia elétrica, tudo aquilo que é colocado à disposição da população. Agora a gente vai falar de um tema importante, a gente vai falar sobre a possibilidade de responsabilização do fornecedor e do comerciante, quais são as hipóteses, quando é que esse comerciante, quando é que esse fornecedor de produto ou esse serviço pode ser responsabilizado. E para falar sobre responsabilidade, nós temos que aprender a diferenciar a responsabilidade pelo fato do produto e a responsabilidade pelo vício do produto ou do serviço. A responsabilidade do fato do produto está relacionado com um defeito ou com um acidente de consumo que expõe ou cause risco à incolumidade do consumidor. Por exemplo, um eletrodoméstico que está ligado na tomada lá da sua casa, explode e causa um incêndio, isso vai ser uma responsabilização pelo fato do produto. Causou um dano e colocou a vida desse consumidor em risco. É diferente da responsabilização pelo vício do produto. A responsabilidade pelo vício do produto, ele está relacionada com a qualidade
ou com a quantidade, que vai tornar o produto ou o serviço impróprio para o consumo. Quando, por exemplo, eu adquiro um produto para consumir e observo que a quantidade não é a mesma que está disposta no rótulo, isso vai ser um vício do produto ou do serviço. Um exercício de fixação. O Antônio adquiriu um televisor em um estabelecimento comercial. Ele entrou em contato com a assistência técnica para fazer a instalação desse equipamento de televisão. Todavia, o técnico, ao concluir de modo correto o procedimento de instalação, verificou que o equipamento não emitia som. Neste caso, nós estamos tratando de fato do produto ou de vício do produto? Estamos tratando de vício do produto, porque um televisor ele tem várias outras funções e é uma das funções desse televisor que não está funcionando, a função de emitir som. Então, nós temos aqui um vício do produto. E se fosse um exemplo contrário, se esse televisor tivesse explodido, causado dano, colocado o consumidor em risco, aí nós estaríamos diante de uma responsabilização pelo fato do produto. A responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, ela pode ser dividida entre a responsabilidade do produto e a responsabilidade do serviço. A responsabilidade do produto, ela ainda pode ser dividida entre responsabilidade do fornecedor e a responsabilidade do comerciante. A gente vai aprender a fazer essa distinção de responsabilidade. E vamos, ao final, aprender sobre a responsabilidade do serviço, a responsabilidade do fornecedor pelo serviço. A responsabilidade pelo fato é uma responsabilidade objetiva, ou seja, independe da demonstração de culpa. Em eventual processo, vai independer da culpa do fornecedor para haver a responsabilização. Eu não preciso ficar percorrendo a culpa é de quem? Não, a responsabilidade ela é objetiva. Foi o fornecedor que colocou no mercado de consumo, então ele vai ser o responsável. Além disso, essa responsabilidade, além de objetiva, vai ser uma responsabilidade solidária. O que significa isso? Significa que se numa cadeia de consumo eu tiver vários fornecedores, todos eles serão responsáveis. Eu tenho como responsabilizar cada um deles conjuntamente. Eu posso chamar cada um deles no processo. Essa responsabilidade, eu tenho um prazo para buscar essa responsabilização no Poder Judiciário. E a responsabilidade pelo fato do produto vai ser uma responsabilidade que vai ter um prazo prescricional. O prazo prescricional é de 5 anos e ele vai se iniciar a partir do conhecimento do dano ou da autoria. Passado esse prazo, eu não tenho mais como atribuir responsabilidade ao fornecedor. Artigo 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, que vão falar sobre a responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço. Observem, eu grifei aqui para ficar mais didático. O fabricante, o produtor, o construtor ou o fornecedor de serviços vão responder independentemente da existência de culpa. Lembra da responsabilidade objetiva? Quando é que esse produto ou esse serviço vai ser considerado defeituoso? O próprio artigo 12 e o artigo 14 nos apresenta essa resposta. O produto ele vai ser defeituoso quando ele não oferecer segurança. A segurança que a gente tem que esperar desse produto. E a gente vai levar em consideração circunstâncias da sua apresentação, do uso e dos riscos que razoavelmente eu poderia esperar desse produto. E importante, da época em que esse produto for colocado em circulação. A mesma forma, o serviço ele vai ser defeituoso quando não fornecer segurança. E a gente vai observar também a época em que ele foi fornecido. Por que isso é importante? Porque nós devemos considerar o parágrafo 2º do artigo 12 e o parágrafo 2º do artigo 14. Porque o produto ele não vai ser considerado defeituoso se um outro produto de melhor qualidade for colocado no mercado de consumo. Assim como o serviço. O serviço ele não vai ser considerado defeituoso porque nós tivemos a implementação de novas técnicas. Eu falei que nós iríamos distinguir a responsabilidade do fornecedor e a responsabilidade do comerciante. A responsabilidade do fornecedor, ela era objetiva, independia da culpa, ela era uma responsabilidade solidária e prescrevia em 5 anos. A responsabilidade do comerciante, ao contrário, ela é uma responsabilidade não solidária, mas sim
subsidiária. Por quê? Porque eu só vou chamar o comerciante se o fabricante, o construtor, o produtor ou importador não puder ser identificado, se o produto for fornecido sem a identificação do seu produtor ou se o comerciante ele tiver culpa. Como? Se ele não conservar adequadamente os produtos que são considerados perecíveis. Nós temos cláusulas que excluem a responsabilidade do fornecedor. Ou seja, são situações que vão romper o nexo causal que a gente fala dentro do direito e vão fazer com que o fornecedor não seja responsável. Quando? Então, o fornecedor ele não vai ser responsável se ele provar que não colocou o produto no mercado de consumo, se ele provar que o defeito não existe e se ele provar uma culpa exclusiva do consumidor ou de uma terceira pessoa. Igualmente, o fornecedor do serviço, se ele provar que o defeito não existe ou se ele provar culpa exclusiva, ele não poderá ser responsabilizado. Além da responsabilidade do fornecedor e do comerciante, nós devemos estudar a responsabilidade dos profissionais liberais. Os profissionais liberais são pessoas que têm um conhecimento técnico, uma formação universitária e vai exercer o ofício de forma autônoma. Quem que é o profissional liberal? É o médico, é o dentista, é o advogado, é o engenheiro, que de forma autônoma vai desenvolver ali a sua atividade. Ao contrário da responsabilidade do fornecedor e do comerciante que é objetiva, a responsabilidade do profissional liberal, ela vai ser uma responsabilidade subjetiva. Para eu poder responsabilizar esse tipo de profissional, para eu poder responsabilizar o médico, eu tenho que buscar a sua culpa. Então, eu tenho que ir atrás de elementos de informação para formar a culpa desse profissional. Caso contrário, eu não vou poder responsabilizá-lo. Chegamos na responsabilidade pelo vício, que era aquele defeito de qualidade ou de quantidade, vocês se recordam? A responsabilidade pelo vício, ela pode ser dividida em responsabilidade do vício do produto ou do serviço. Ambas serão subdivididas novamente, vício de qualidade, qualidade ou quantidade. Aqui estão os artigos pormenorizados, se vocês quiserem fazer a leitura. A responsabilidade pelo vício, da mesma forma que era a responsabilidade pelo fato, é uma responsabilidade objetiva, vai independer da demonstração de culpa. E também vai ser uma responsabilidade solidária, eu vou poder buscar na cadeia de consumo todos os fornecedores. Só que o prazo ele vai mudar, o prazo lá era de 5 anos. Aqui o prazo, além de não ser prescricional, vai ser um prazo decadencial. Para estudar o prazo decadencial, para saber até quanto de tempo que o consumidor tem para buscar esse direito de indenização, nós temos que verificar se era um vício aparente, se era um vício de qualidade ou de quantidade aparente, ou se era um vício oculto. Vício aparente é aquele que é de fácil constatação, a olho nu a gente consegue ver ali o defeito, o vício. Se fosse um vício aparente, esse produto era durável ou era um produto não durável? Produtos duráveis são aqueles que com o uso ele não se extingue, ele não vai desaparecer com o uso. Então, o carro, o livro, a roupa que você usa são produtos duráveis. E o prazo para buscar o direito de indenização e para buscar a correção também, para o fornecedor sanar esse vício, vai ser de 90 dias, a partir da entrega efetiva do produto. Se for um produto não durável, que se exaure com consumo imediato, por exemplo, o alimento, o remédio, o combustível, esse prazo vai ser de 30 dias, também contados da efetiva entrega desse produto. Se esse vício for um vício oculto, um vício que não é aparente a olho nu, um vício que eu só consigo identificar depois de várias vezes que eu usei esse produto, ou de várias vezes que eu consumi esse serviço, esse prazo ele vai ter início a partir de quando eu conseguir constatar o defeito. Por exemplo, eu comprei um carro e ele tem uma função multimídia, mas ali eu não consigo de pronto identificar esse defeito. Só que depois de um uso prolongado, eu percebo que a função multimídia, o som, o DVD desse carro não funcionam. Então, eu vou ter o direito de buscar a minha indenização, de buscar o ressarcimento do meu prejuízo
a contar do momento em que eu descobri esse vício. Campanha do CNJ, falhas ocultas, são aquelas que se manifestam após algum tempo, sendo vistas pelo consumidor, não sendo vistas pelo consumidor no momento da compra. E o prazo para reclamar começa a contar a partir da descoberta do problema. Na responsabilidade pelo vício do produto, lembra que nós tínhamos lá responsabilidade pela qualidade, pela quantidade, então nós temos aqui responsabilidade pelo vício do produto relacionado à qualidade. Os fornecedores de produtos duráveis ou não duráveis, lembra do prazo lá de 90 ou de 30 dias, vão ser solidariamente responsáveis, desde que o produto ele se torne inadequado para o consumo. O que é um produto inadequado? O próprio código nos apresenta a resposta. São produtos que estão fora do prazo de validade, produtos deteriorados ou produtos que por qualquer motivo se mostram inadequados. Bom, na responsabilidade por vício do produto relacionado à qualidade, antes de percorrer o direito de indenização, antes de percorrer qualquer responsabilização no Poder Judiciário do fornecedor, o código coloca um direito para o fornecedor aqui, porque o fornecedor ele vai ter o prazo de 30 dias para tentar sanar o vício do produto. Então o consumidor vai até o fornecedor e o fornecedor vai falar assim: olha, meu senhor, eu tenho prazo pelo código de 30 dias para poder sanar esse vício. Esse prazo, contratualmente, ele pode ser majorado ou reduzido, mas o código impõe uma limitação. Não pode ser menos que 7, não pode mais que 180 dias. Mais do que 6 meses, o fornecedor não pode ficar tentando resolver o problema do consumidor, não. E se o vício não for sanado nesse prazo, caberá ao consumidor a escolha. Ele pode escolher o quê? Ou substituir o produto, ou pedir a restituição imediata do que ele pagou, pedir o dinheiro de volta, ou pedir o abatimento do preço. Ou seja, o produto tá viciado, eu paguei 100, mas por 40 eu aceito ficar com o ônus do vício. Então, resolve, ele convenciona-se ali o abatimento proporcional do preço. Em contrapartida, o vício do produto relacionado à quantidade, ele não dá esse prazo para o fornecedor, é diferente. Qualidade dá o prazo para o fornecedor tentar resolver o produto. Quantidade, não existe aquele prazo de 30 dias para o fornecedor tentar sanar o vício. E se não for sanado o vício, o consumidor ele pode pedir o abatimento, a complementação do peso ou da medida, se estiver faltando ali ml ou litro, ele pode pedir a complementação, substituição do produto ou também a restituição do que ele pagou, pedir o dinheiro de volta. Temos a responsabilidade pelo vício relacionado com a qualidade do serviço. Serviços impróprios são aqueles que se mostram inadequados para o fim que se razoavelmente dele se espera. Então, são serviços que estão fora de normas técnicas, por exemplo. E aqui também não existe o prazo para o fornecedor tentar sanar o vício e o consumidor terá à sua disposição a opção de escolha de pedir a reexecução do serviço, sem o custo adicional, a restituição da quantia que ele pagou ou pode pedir o abatimento do preço. Eu falei que a gente ia voltar a falar um pouquinho sobre recall, então se o fornecedor coloca no mercado de consumo um produto que venha depois apresentar um defeito, uma nocividade, ele deve imediatamente comunicar a todas as autoridades e chamar os consumidores para tentar sanar o vício. Tudo bem?